Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do podcast Investidor de Sucesso. E eu estou aqui, Marcelo Vieira, mais uma vez com Nicolas Pareschi e Gustavo Rigon. E hoje o tema é países emergentes, né? A gente vai falar sobre essa crise, essa situação toda atual dos países emergentes, não só analisar a situação atual, quanto de ensinar como analisar essas situações, quais as correlações, o que acontece, o que aconteceu em outros países emergentes, para te ajudar a tomar suas decisões de investimento. E, claro, vamos dar aqui direcionamentos, dicas, comentários sobre exatamente o que você pode fazer para investir de forma efetiva nesse momento. Então, vamos lá, vamos começar então. Nicolas, se você puder falar um pouco para a gente sobre esse cenário, essa situação atual dos mercados emergentes e como, não só a situação atual, mas ensinar o pessoal que está ouvindo a gente como analisar essa questão mercado emergente, qual a correlação com o dólar, está barato, está caro, fala um pouquinho disso aí para a gente. O que nós temos assim, a situação dos países emergentes atualmente, né? Eles, de 2010 a 2015, assim, eles performaram bem menos do que as bolsas europeias e a bolsa dos Estados Unidos, né? E 2016 e 2017 foram anos excelentes, não somente para o Brasil, mas para todos os países emergentes, né? A correlação é bem grande. Mas em 2018, todos esses países vêm apanhando bastante. Mas é bom a gente ficar de olho aí quando surgir uma oportunidade de compra. Por enquanto, a gente vai falar mais com a relação com o dólar, mas é bom a gente estar de olho porque tem muitos países muito baratos. Uma das métricas que nós acompanhamos é o price to book. Em português, é o preço sobre o valor patrimonial. O que essa métrica aponta? No mundo capitalista, não teria sentido o preço sobre o valor patrimonial ser menor do que 1. Por quê? Porque se assim fosse, bastaria a empresa liquidar, vender todos os seus ativos. Por exemplo, o que é um ativo? Assim, o imóvel dela, onde ela opera, todo o seu caixa e distribuir isso para os acionistas. Você ia ter mais dinheiro, os acionistas teriam mais dinheiro do que se eles vendessem suas ações. Então não tem sentido. Seria assim, só para ficar bem claro, por exemplo, uma empresa, vamos dar um exemplo bem simples aqui, tem 100 milhões de dólares em caixa, né? Isso. Tem isso lá em dinheiro em caixa. E por algum motivo, uma crise, enfim, N motivos de mercado, ou, por exemplo, o valor dessa ação cai ao ponto que no mercado ela está valendo 80 milhões de dólares, sendo que ela tem 100 milhões de dólares em caixa. Então, ela não pode valer menos do que 100 milhões, porque se ela tem isso em caixa, fora o valor da empresa, enfim, potencial de lucro, etc. E uma empresa que tem 100 milhões em caixa, digamos que ela não tem nenhum outro imóvel, só para ficar um exemplo bem simples, né? Ela não pode valer menos de 100 milhões no mercado, porque senão não faz sentido. Senão você vende todas as ações e fica com dinheiro, distribui dinheiro para os acionistas, acabou. É isso, então, né? Perfeito, então, se o exatamente. 2 significa o seguinte, ela tem 100 milhões em caixa, por exemplo, nesse exemplo bem simplificado, mas as ações dizem que ela vale 200 milhões. Então, para acontecer isso, só uma expectativa de um bom lucro no futuro para valer isso, né? E assim por diante. Então, legal, pode continuar. Perfeito. No mundo capitalista, o preço sobre o valor patrimonial deveria ficar maior que 1. Nesse exemplo assim que você deu, Marcelo, então, digamos que ela vale 80 milhões e ela em bolsa, mas ela tem 100 milhões em caixa. Então, ela vai e recompra todas as suas ações, gasta 80 milhões dos 100 milhões e depois distribui 20 milhões para os acionistas aí. É uma coisa assim que não teria sentido. Mas acontece na Bolsa, a gente vê a Prio 3, PetroRio, ali em 2016, ela tinha valores absurdos de caixa, podia se recomprar na Bolsa 4 vezes. Assim, foi uma coisa assim, totalmente sem sentido, né? O pessoal que defende a teoria do mercado, dos mercados serem eficientes, assim, esse exemplo para mim é muito emblemático. Bom, então voltando ali aos países emergentes, o que a gente tem? A gente tem que a Rússia está com um preço sobre o valor patrimonial ali na casa de 0,8, a China também, a Grécia, a gente tem Singapura ali em 1,1, que é muito baixo, ainda mais para Singapura, que é um país assim, bem desenvolvido. Só para você entender o que acontece, alguns países desenvolvidos, como é o caso de Singapura, Coreia do Sul,
por N motivos de mercado, eles têm um comportamento mais parecido com os mercados emergentes, né? Mesmo sendo países desenvolvidos, só para, enfim, as pessoas, para quem não acompanha, entendem isso. Exatamente, Marcelo. O índice de desenvolvimento humano, ele não é critério dentro do mercado financeiro, dentro das bolsas, para você classificar se um país é emergente ou não. A Singapura e Coreia do Sul, o comportamento delas, das bolsas, é de emergente. Assim, a correlação é absurdamente alta. Ela tem muito mais correlação com o Brasil, esses dois países, do que correlação com os Estados Unidos. Essa correlação alta significa o seguinte, que normalmente se o Brasil sobe, Singapura está subindo, Coreia do Sul está subindo, né? Uma correlação positiva, uma correlação alta, né? Exatamente, Marcelo, exatamente. Então, esses dois países aí estão também bem baratos. Ô, Nicolas, uma pergunta. O Brasil, nesse caso, ele está com um price to book alto ou baixo? Quanto que é o do Brasil? O do Brasil, ele está ali na casa dos 1,8. Muito boa pergunta, o pessoal tem uma noção de comparação, né? Apesar da queda recente da Bolsa Brasileira, ela não está barata como outros países, né? Não. O que mostra que, potencialmente, dependendo do que acontecer, até tem espaço para mais queda, né? Sim. Os Estados Unidos, assim, para a gente ter uma noção, está em 3,1. Então, o Brasil tá num valor intermediário, assim, digamos. Está num valor intermediário. Então, isso deixa bem claro essa diferença com os Estados Unidos com price to book de 3,1, ou seja, toda essa alta aí devido à economia americana tá forte, né? Mostra aí essa discrepância que tem atualmente, né, entre os mercados desenvolvidos como os Estados Unidos caros, principalmente os Estados Unidos, né, e a gente vê os mercados emergentes baratos, né, e o Brasil ali no meio termo, né. Isso aí, perfeito, Marcelo, isso aí. E dando continuação, né, a esse assunto, o grande problema é o dólar, né? Mas vocês estão falando assim, tá barato, então por que vocês não compram logo? O problema é que o dólar está numa tendência de valorização no mundo aí, e a gente nós não estamos vislumbrando assim no prazo curto no virar prazo, né? Uhum. Mas assim, é bom a gente saber o que comprar quando se virar para a gente tem que estar preparado para o futuro, né? A gente quando acontecer, a gente vai pensar, se a gente fizer isso, a gente vai acabar não comprando nada, né? Mas a grande preocupação é o dólar. A correlação desses países com o dólar é negativa. Então, o dólar se valoriza, o que isso significa? Que esses países, as bolsas sofrem muito, né? Então, infelizmente, aí é isso que está travando a gente a fazer esses investimentos. Entendi. Então, no momento, por mais que os países emergentes estejam baratos, um dólar forte, que a princípio essa tendência deve continuar, né? Deve continuar uma tendência de aumento de juros nos Estados Unidos, está começando a surgir inflação lá, a economia está superaquecida, seja pelo corte de impostos e medidas do governo Trump, tá realmente bem, seja a questão das tarifas também, né, da guerra comercial, de certa forma favorecendo os Estados Unidos. Então, a gente vê aí uma economia americana fortíssima e, como tu falou, é uma correlação negativa, né? Se o dólar sobe, as pessoas tiram, os grandes investidores institucionais, tiram dinheiro dos países emergentes para colocar num dólar que está se valorizando, está recebendo mais juros nos Estados Unidos. É isso, né? Isso aí, perfeito, Marcelo. Só clarificando mais um ponto aí para os nossos ouvintes. Quando a gente fala desses países que estão propícios a se valorizar por essas métricas de valuation, existem ETFs. O que são ETFs? São fundos de investimento que você pode comprar como se fossem ações. Então, por exemplo, a Coreia do Sul, que a gente gosta bastante aqui, que nós falamos, o código é EWY. Se você digitar no home broker com acesso às bolsas lá dos Estados Unidos, vocês podem comprar diretamente a Coreia do Sul. Então, os códigos desses países aí que a gente vem falando é ERUS da Rússia, o FXI da China e EWS para Singapura. E vocês podem também comprar um ETF que é de todos os países emergentes, chamado EEN. Legal. Então, ou seja, esses países estão
é fácil comprar através de ETFs, que são fundos negociados na Bolsa de Nova York, né? Então, para qualquer um que tiver acesso à Bolsa americana, é fácil comprar esses países, né? E, Rigon, qual que é a tua visão aí da questão do Brasil, países emergentes, dólar? De fato, o cenário externo, o cenário macro, ele influencia demais no rumo da economia brasileira. E eu confesso que eu não pensava dessa forma. Eu não pensava dessa forma até eu olhar esse gráfico que o Nicolas comentou, esse gráfico de ETF de emergentes. E eu cheguei a me confundir achando que se tratava do gráfico da Bovespa. E eu lembro claramente que nesse dia eu fiquei tão impressionado que eu fui atrás para tentar entender qual que era a composição desse ETF, qual que era a composição desse ETF, para ver se de fato o Brasil ele tinha um peso tão grande que era capaz de tornar o gráfico parecendo um espelho da Bovespa, mas não tem. Isso que é o mais engraçado. O Brasil não tem esse peso. O Brasil ele responde só por 6% desse ETF. A maioria desse ETF ele é composto de ações chinesas, eu acho que algo em torno de 30%, ações sul-coreanas, ações de Taiwan e ações indianas. Então, pelo menos para mim, nesse momento, ficou muito claro que os mercados emergentes eles costumam rumar para a mesma direção. Eles têm direções muito parecidas. Isso é um ponto. Outro ponto... Isso aí, só comentando isso aí é interessante, porque eu também até algum tempo atrás não tinha, da mesma forma que tu, a gente tinha uma impressão, porque a gente está aqui no Brasil e a gente vê muito nos jornais, nas revistas, tudo, aquela questão, né, a Bolsa subiu, seja porque a economia saiu esse indicador da inflação aqui no Brasil, cresceu o PIB aqui no Brasil, ou porque aconteceu isso ou aquilo. A gente tem muita impressão que a alta do Brasil depende como se ela dependesse mais de como está a economia do Brasil. E se a gente coloca, como o Rigon falou, um gráfico, um do lado do outro, tu bota a Bovespa e tu bota o EM, que é o ETF dos países emergentes, que o Rigon explicou, tem maior peso em outros países emergentes, como China, Coreia do Sul, Índia, Taiwan. O Brasil é só 6%, tem Brasil, tem México, tem, enfim, Argentina, mas são uma porcentagem menor. O gráfico é muito parecido. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, se está subindo ou se está caindo, depende muito mais do fator externo do que interno. Então é isso. Então, isso é um ponto. Eu acho que os emergentes, eles costumam realmente ter direções muito parecidas. Outro ponto, e é o que as pessoas estão se questionando hoje em dia, é se o que está acontecendo com a Turquia e o que aconteceu recentemente na Argentina, que também são mercados emergentes, se isso necessariamente também vai acontecer com o Brasil. Então, só para situar o ouvinte, né, do que está acontecendo com esses países, a Turquia, nos últimos anos, acho que nos últimos 5 anos, teve uma desvalorização de uns 66% da Bolsa de Valores deles e teve uma desvalorização de uns 75% frente ao dólar só em 2018. E na Argentina a situação não é muito diferente disso. Então, eles são países emergentes com situações extremamente graves. Mas, assim, apesar disso, eu agora posso estar até parecendo muito otimista, mas a minha visão é de que o Brasil ele não é uma Argentina e muito menos uma Turquia. Eu não consigo enxergar esse cenário catastrófico para o Brasil, pelo menos não no curto prazo. E por que eu digo isso? Porque tanto a Turquia quanto a Argentina, elas têm dívidas enormes em dólar. Muito desse pânico desse país é em razão do déficit que eles têm em dólar. Então, cada vez que a moeda se desvaloriza, e só pensar na Turquia, a Turquia perdeu 75% de valor a moeda deles só em 2018. Então, cada vez que a moeda deles desvaloriza, a dívida se torna ainda mais impagável. E o Brasil? O que acontece com o Brasil? O Brasil, pelo contrário, o Brasil, por incrível que pareça, o Brasil tem boas reservas cambiais, o Brasil tem dólar. Então, o problema do Brasil não é um problema, um cenário externo, uma dívida externa descontrolada. O problema do Brasil é gravíssimo interno e não externo. Então, eu acho que, por incrível que pareça, o nosso cenário não é tão ruim quanto o cenário de Turquia e o cenário que a Argentina vem passando. Isso para mim fica claro no seguinte, quem tem dívida em dólar, como Turquia e Argentina, se tem dívida em dólar, o dólar agora está 4 vezes mais caro, você vai ter que pagar 4 vezes mais para pagar sua dívida, porque você arrecada dinheiro na sua moeda local, né?
lira turca, peso argentino dentro de casa. E aí, para você pagar fora, fica muito complicado, e por isso que eles estão numa situação complicada, né? Ou seja, ele tem que arrecadar dinheiro imposto, e desde investir, sei lá, em infraestrutura, segurança, saúde, educação, etc., ele tem que ficar pagando dívida. O Brasil tem uma dívida relativamente pequena em dólar, né? Não é tão grande. Então, ou seja, os nossos problemas maiores são as contas do governo, que o governo, se tiver boa vontade, né, tem como resolver internamente. Então, concordo que a situação do Brasil, a não ser que os governos, o novo governo e tudo mais, perca cada vez mais isso, aí a situação pode ficar muito crítica, mas a princípio é uma coisa relativamente simples de se consertar, né? Isso aí, gente, é bem legal essas colocações aí. E eu acho que existe um efeito dominó, um efeito espiral aí. No caso da Turquia, né? O mercado sabe que eles têm dívidas muito grandes em dólar, e aí a moeda turca, a lira turca, vinha se desvalorizando. E aí o que o mercado pensa? Putz, agora vale 50% do que valia antes. Vai ser muito mais difícil deles pagarem. Aí o negócio vai se desvalorizando ainda mais, e aí vai ficando mais difícil pagar. E tu tem um efeito cadeia aí que é terrível, assim, para esses países. Eu acho exatamente isso, Nicolas. Eu acho que a nossa sorte nesse momento é que a gente não precisa de muito dinheiro, a gente só precisa de confiança. Países como a Turquia e como a Argentina, eles precisam de financiamento. E isso nenhum país do mundo está disposto a oferecer. Esse é o problema. A gente, por outro lado, a gente ainda a gente conta com a boa vontade do resto do mundo. E a gente só precisa urgentemente arrumar o cenário interno. Essa é a minha visão da diferença entre Turquia, Argentina e a gente. Não, legal, muito bom. E Nicolas, como você puder falar um pouquinho da questão a gente falou que essa alta aí boa parte do motivo da alta do dólar é o aumento dos juros nos Estados Unidos, né? Se você puder falar um pouquinho sobre Treasury, que são os títulos do Tesouro Americano. Perfeito, Marcelo. Agora, a gente está tendo aí, tem um título lá dos Estados Unidos, que é o 10 Years. É o título de 10 anos ali do governo americano. Que é como se fosse um tesouro direto de 10 anos, né? Isso daí. É como se fosse aqui a LTN, só que com vencimento para daqui a 10 anos. Legal. O que é esse título? Aconteceu uma série de eventos aí há pouco tempo, eventos recentes, e a gente pode estar com um ponto bom de compra aí. O que nós temos aí? A gente tem que existe um conceito no mercado chamado momento relativo. O que é momento relativo? Vamos citar, sei lá, a gente tem 10 ações. Se a gente pega o período dos últimos 3 meses, a ação que mais subiu desse grupo de 10 ações é a ação com mais momento relativo. Relativamente às outras moedas, ela é que melhor está performando. O que é interessante do momento relativo é que você pode saber qual é a melhor ação até no mercado de queda. A melhor ação seria, por momento relativo, a que menos caiu. Uhum. E a gente tem muitos estudos, né, que o momento relativo ele funciona assim muito para position trade. Então, coisas assim de intervalos de 3 meses a 1 ano é um indicador assim, de que você compra o que mais subiu. Claro que se a gente for pegar para métricas menores, tipo 1 dia, 2 dias, isso deixa de funcionar. Muitas vezes até o contrário, começa a valer retorno à média. Mas assim, para position trade de 3 meses, isso é interessante a gente ver, a gente acompanhar. E nos últimos 3 meses, a gente teve os 10 years americanos, os 10 anos, e os Treasury Bonds, os títulos com maior duração deles, né? Esses títulos aí, eles ganharam um momento relativo. Então, a gente tem uma métrica, né, uma evidência para compra. A gente tem uma coisa interessante, que caso os Estados Unidos desabem, caso ocorra um evento lá que as bolsas comecem a cair muito lá, os 10 years e os Treasury Bonds, eles se valorizam. São títulos de defesa, assim, quando o mercado entra em pânico, os investidores correm para ter esses títulos. Então, teria uma valorização. Eles vendem ações e compram Treasury, né? Perfeito, Marcelo. Então, a gente tem um segundo fator aí que pode operar a nosso favor. E nós temos um terceiro fator, que existe um relatório chamado Commitments of Traders.
o COT, o famoso COT. E dentro desse relatório, a gente tem que os especuladores, são os grandes fundos de investimento, eles estão muito, muito, muito excessivamente vendidos. Nunca estiveram tão vendidos assim nos 10 years americanos. O que acontece no COT? Esses operadores, os grandes especuladores, eles ganham dinheiro no longo prazo. Porém, quando a gente está em mínimas muito extremas, isso daí é um indicativo de reversão. Esses caras vão ter que fechar em algum momento. É como se não tivesse mais ninguém que queira vender esses títulos. Então, claro que você sempre pode ir além, mas quando você está numa mínima ali de 20 anos, é um indício de que o elevador a qualquer momento, né? O elevador pode estar chegando no último andar. Então, a gente tem alguns indícios aí para se comparar aos 10 years. Isso pode mudar, claro, daqui a uma semana a gente atualiza aí nos nossos próximos podcasts. Uma forma do ouvinte aproveitar isso aí seria, por exemplo, comprar um ETF como o TLT? Perfeito. A gente tem diversos ETFs, né? O TLT são os Treasury Bonds. Se o ouvinte quiser comprar esse ETF, ele tá comprando aí um Treasury Bond americano. E ele pode comprar com menos dinheiro do que se ele for comprar um futuros ou coisas assim. Legal, muito bom. E Rigon, até o nosso último podcast, né, foi sobre eleições, e se você puder dar um novo overview conforme a coisa vai desenrolando e fazer algumas considerações sobre isso. Então, eu vou falar um pouco sobre esse quadro eleitoral. Algumas coisas mudaram desde o nosso último podcast. Tivemos várias pesquisas eleitorais que mostraram, dentre outras coisas, mostraram para o mercado que toda aquela empolgação com relação à candidatura do Alckmin talvez não tenha motivo para tanto. Ele continua parado nas pesquisas, não vem tracionando, e ao que tudo indica, as chances dele chegar no segundo turno agora parecem bem remotas. Sinceramente, eu acho que o mercado ainda não desistiu completamente dele, muito pelo fato de ele ter um tempo de TV tão maior que os outros, e por isso, e só por isso, ainda ser possível que esse quadro se reverta. Por outro lado, as pesquisas também têm mostrado que o Lula continua extremamente forte, principalmente no norte e no nordeste do país. A questão agora é a gente saber qual que é a capacidade que o Lula tem porque o Lula é inelegível, né? Como eu comentei no último podcast, o Lula é inelegível, e a questão agora é saber qual que é a capacidade que ele tem de transferência de votos para o Haddad. Essa é a pergunta a ser feita, se o Lula tem condições de transferir votos para o Haddad suficientes para ele chegar no segundo turno, ou se esses votos vão se dissipar entre os outros concorrentes, entre os outros candidatos. Então, eu acho que é uma pergunta que ninguém sabe a resposta. Eu acho que está tudo muito cedo, acho que é muito, muito precoce ainda para te dizer quem que vai estar no segundo turno, mas se eu tivesse que apostar hoje, pelo cenário que eu estou enxergando, eu diria que uma das vagas provavelmente vai ser do Jair Bolsonaro, que parece que tem um público cativo, que não... Ele tem aqueles 20 e pouco por cento dele e não perde esse público. E a outra vai ser disputada pau a pau entre o Ciro, a Marina, o Haddad e o Alckmin. Eu acho que possivelmente aquele que fizer algo em torno de 20% consegue levar essa segunda vaga. Essa é a minha visão do momento. Eu tenho uma visão bem parecida, né? Exatamente o Bolsonaro, pela consistência que ele tem desses 20%, eu acho pouco provável que 2 candidatos cheguem a 20 e pouco e passe ele, pode acontecer, né? Ou pode acontecer alguma coisa e ele perder voto, mas pela consistência que ele tem com esse público fiel, dificilmente ele vai fazer menos de 20 e poucos, então o que dá enorme chance de ele chegar no segundo turno, e realmente agora a briga esquenta ali entre o Lula, a capacidade dele de transferir voto para o Haddad. O Haddad, as pessoas nem conhecem o Haddad ainda pelo Brasil, né? E a Marina vem se mostrando forte nas pesquisas, né? E o Ciro não está muito atrás. O Alckmin está fraco, mas ao mesmo tempo ninguém sabe se muito tempo de TV vai conseguir ajudar ele ou não. Então, está completamente aberto. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente não tem como saber qual desses 4 vai conseguir
ao que tudo indica, chegar no segundo turno. Mas uma questão do Haddad é exatamente isso. Os eleitores do Lula não conhecem ele ainda. Grande parte não conhece. A hora que o Lula começar a falar que o Haddad é o meu candidato, o Haddad é o cara que me representa, o Haddad isso, o Haddad aquilo, eu acho que a gente vai ver um crescimento nas pesquisas do Haddad bem importante. Eu tô mais ou menos imaginando aí a mesma situação. Até teve uma pesquisa que a XP colocou, Lula com apoio do Haddad, era para marcar lá, aliás, desculpa, Haddad com apoio do Lula, não só Haddad. E aí, nesse ponto, o Haddad já aparecia em segundo lugar, só atrás do Bolsonaro, né? Ou seja, claro que é cedo ainda, mas é possível aí que as pessoas, sabendo que ele é o candidato do Lula, ele já ganhe uma força grande aí, e aí vamos ver se vai passar os outros ou não, se os outros vão ganhar força. Enfim, tá tudo em aberto ainda, mas esse é o cenário atual, né? E como eu falei no último podcast, só para deixar bem claro a visão do mercado com relação aos candidatos, né? Se a gente tiver um segundo turno envolvendo exclusivamente Bolsonaro e Alckmin, ou Bolsonaro e Marina, ok. Agora, o mercado vê isso de forma positiva, né? Ok, positivo, não tem problema nenhum. Agora, se tiver pintar um Lula, um Haddad ou um Ciro, é pânico. Exatamente. E o que a gente vê, um movimento que eu achei muito interessante essa semana, é que a gente viu, que a gente chama aqui de dólar, que na verdade é o SDBRL, né, que é o dólar cotado em real. Né? A gente viu o dólar em relação ao real disparando, passando dos R$4, e a gente viu um dólar se desvalorizando frente às outras moedas ao redor do mundo. Ou seja, com o dólar caindo e em relação ao real, ele se valorizou bastante e rápido. Né? Isso é uma coisa que até então, boa parte do dólar, provavelmente dessa alta, não era por causa das eleições aqui. Porque o dólar estava subindo contra todas as moedas, e subiu contra o real brasileiro também. Subiu muito mais contra o peso argentino e a lira turca. Agora não, agora a gente viu essa semana o contrário. O dólar se desvalorizando em relação às outras moedas e subindo em relação ao real. Ou seja, o problema não foi o dólar, o problema foi o real. E o provável motivo disso é a questão da força do Lula. A questão, ninguém sabe ainda quanto que ele vai transferir de voto para o Haddad, mas essa primeira pesquisa da XP aí mostrando que ele tem uma certa força, ou seja, que o Haddad tem uma chance real de chegar no segundo turno. Isso o mercado vê com muito maus olhos, né, já que o Haddad vem aí, o Lula e o Haddad, com um plano de governo que definitivamente não é pró-reforma, que é o que todos os analistas econômicos veem como positivo para o Brasil, né? E Rigon, como que o investidor, ele pode se preparar? A gente está tendo uma crise nos países emergentes, isso, como a gente falou, logicamente afeta o Brasil. Como que o investidor que está investindo aqui no Brasil poderia se preparar para isso aí, tentar tirar proveito disso, se proteger? Então, eu não vou mentir, cara. Se a gente tiver um cenário complicado para os países emergentes no curto prazo, eu penso que, independente do presidente que a gente eleja, a tendência é que a Bolsa Brasileira sofra tanto quanto, ou ainda mais que alguns países emergentes. A gente sempre tem que lembrar que o beta do Brasil é um dos maiores entre os emergentes. Então, quando o mundo está eufórico com os emergentes, o Brasil costuma se valorizar mais. Mas o contrário também acontece. Se o mundo estiver pessimista com os emergentes, a tendência é que o Brasil também se desvalorize mais. Então, um beta mais alto, então, significa que o Brasil se movimenta mais. Se é para cima, os países emergentes sobem. O Brasil sobe mais que a média dos países emergentes. Se cai, o Brasil cai mais do que os países emergentes. Legal. Tá, e aí eu pensei, como é que a gente se defende tentando minimizar esses danos, né? Eu posso até parecer repetitivo, porque eu até comentei isso no último podcast, mas eu acho que não tem muito o que inventar. Eu acho que a gente tem sempre que pensar o seguinte: se a Bolsa está em cenário conturbado, tem um dólar muito forte, os emergentes estão em baixa, o correto é a gente fugir de empresas que dependam do cenário interno. Então, a gente tem que pensar assim, o seguinte: varejo, essas empresas que dependem da economia interna, elas costumam sofrer mais. Então, empresas como Renner,
Hering, as próprias empresas de infraestrutura, Ecorodovias, CCRO, as empresas de utilities, Sabesp, Sanepar, a própria Gol, que depende do petróleo, ou então os próprios bancos, que costumam ser bons investimentos. Eu acho que num cenário de dólar muito alto e real desvalorizado, eu acho que banco também não é uma boa opção. Então, essas empresas costumam sofrer mais. Então, a gente tem que pensar o seguinte: cenário interno, com PIB como um fator relevante, as empresas que vão sofrer mais são essas empresas. E como é que a gente se posiciona de uma maneira menos prejudicial? A gente tem que sempre pensar em empresa dolarizada. A gente tem que pensar em empresas com receita em dólar e custo em real. Então, eu até fiz, eu não sei se eu nem cheguei a comentar contigo, mas até fiz uma lista em ordem das empresas que eu mais gosto e que eu escolheria nesse cenário. Ah, legal, se você puder compartilhar com a gente. Então, eu fiz assim, da primeira até a 7, fiz sete empresas. Então, eu vou dar uma destrinchada sobre cada uma delas e explicar um pouquinho, tá? Ótimo. Então, em primeiro lugar, eu olharia a Suzano. A Suzano, que é a escolha mais óbvia, né? Ela é exportadora de papel e celulose e tem 90% da receita em dólar. E por ser tão óbvia, o mercado também sabe disso, e a Suzano já vem se valorizando mais de 100% só em 2018. Depois da Suzano, eu olharia Braskem. Eu acho que Braskem é engraçado. Ela é uma empresa, é um negócio muito bom. É uma empresa de petroquímica que faz plástico, cano PVC e tal. Ela tem ótimos números, mas ela tem péssimos controladores. Ela é controlada pela Odebrecht e pela Petrobras. Então, a Braskem é uma opção muito pessoal. De um lado, tu tem uma excelente empresa e de outro tem péssimos sócios. Então, vai de cada um, né? Uhum. Em terceiro lugar, eu pensaria em Vale. Eu acho que a Vale do Rio Doce, ao contrário da Braskem, ela é uma empresa muito bem gerida e ela é vista com bons olhos pelo mercado. Só que a Vale tem um detalhe, e eu acho que é um detalhe muito importante, que é o fator China. A Vale tem um fator China muito mais preponderante do que as outras. Então tem que analisar, a hora que for pensar em Vale, tem que analisar, e o Nicolas tem condições de analisar melhor do que eu, tem que analisar qual que é a situação da China. Porque se a China tiver uma situação muito complicada, eu acho que mesmo nesse cenário do dólar alto, talvez Vale não seja uma boa opção. Então a Vale. Aí em quarto lugar eu botaria a Metal Leve, que é a Leve 3, que é uma empresa menos conhecida do público em geral, é uma empresa alemã que vende peças automotivas. Ela é legal porque ela exporta para mais de 60 países ao redor do mundo. Então, e o bom é que o preço dela continua atrativo. Como ela teve um último resultado não tão bom quanto o mercado esperava, então mesmo nesse dólar subindo, ela tem caído. Então, talvez seja uma boa oportunidade de compra. Em quinto lugar, eu selecionei a Gerdau, que eu acho que dentre as siderúrgicas é a menos pior. Assim, é um setor que eu não gosto, entendeu? É um setor que eu não gosto, mas eu acho que a Gerdau ela tem uma vantagem boa, que ela tem operações dentro dos Estados Unidos. Então, com essa história do Trump beneficiar empresas que estão em solo americano e tal, eu acho que a Gerdau tem condições de se valorizar mais que as outras. E no caso da Gerdau, eu tenho uma dica importante para o ouvinte. Eu acho mais interessante, ao invés de comprar GGBR4, comprar a holding da Gerdau, que é uma ação mais barata. Ela costuma ser uns 35% mais barata do que a Gerdau. Então, e ela tem 90% composta de GGBR4. Então, ela é a GOAU 4, é GOAU. Em sexto lugar, eu coloquei aqui a JBS. Eu acho que a JBS não tem muito mistério, né? Ela vende alimento para o mundo todo, ela tem 80% da receita em dólar, e apesar dela ter péssimos controladores, os irmãos Wesley e Joesley, mas é que eu acho que o cenário em dólar alto, ela tende a se beneficiar. E ela é muito melhor que BR Foods. E eu acho que BR Foods só tem 40% de receita em dólar. Então, o JBS, eu acho que nesse caso é uma opção melhor. Por último, cara, eu botei Embraer. Eu acho que Embraer é outra opção interessante. Eu acho que Embraer, como empresa, a Embraer é excelente. Ela é uma das mais inovadoras que a gente tem na Bolsa. Ela também é super dolarizada, ela tem receita com mais de 90% em dólar. Mas eu acho que, especificamente nesse caso da Embraer, eu acho importante ter uma noção boa de quem vai ser o próximo presidente, porque o nosso próximo presidente vai fazer toda a diferença em Embraer, porque
como todos sabem, a Embraer tem fusão com a Boeing, né? Ela tá em fusão e o governo, ele tem aquela chamada Golden Share, que é a ação de ouro. Então, o próximo presidente, ele vai ter a opcionalidade, a possibilidade de vetar ou não essa venda para a Boeing. Então, isso é muito importante para o futuro da Embraer. Eu acho que vai ser uma venda muito importante para a Embraer não ficar parada no tempo. Eu acho que é uma venda interessante para a Embraer. E se o próximo presidente entender que a Embraer é importante para a economia e tal, e não quiser vender, eu acho que é outra coisa que tem que se pensar na hora de comprar a Embraer. Mas, sim, de qualquer forma, eu acho que a Embraer não deixa de ser uma boa opção em cenários de crise de dólar, né? Eu acho que era isso. É uma possibilidade, independentemente, tá aí avisado um risco que está embutido nela, né? É importante. Legal, muito bom. Nicolas, se você puder comentar, antes a gente vai conversar um pouquinho sobre metais preciosos, né? Mas se você puder comentar um pouquinho sobre China e enfim, outro comentário que você queira fazer aí também, já que o Rigon levantou a bola aí da questão de o quanto a empresa brasileira que é muito dependente de China, né? Olha, gente, assim, a China é sempre um grande ponto de interrogação, né? Eu tenho uma amiga, né, que morou lá há muitos anos e, cara, eles bloqueiam tudo, né? Você tem 15 minutos para falar de WhatsApp lá, Google é bloqueado, Facebook é bloqueado, nada disso. Então a gente tem muitas dúvidas, assim, né? Rola, assim, nos fóruns de mercado, algumas fotos de cidades fantasmas na China, que o governo saiu construindo para realocar a população, ninguém mora nessas cidades fantasmas. Só que aí você começa a ver a mesma foto do ano passado. Então, é um grande ponto de interrogação. É um lugar muito fechado, né? Assim, por métricas como essa que a gente estava falando, o preço do valor patrimonial está muito barato. Claro que também pode estar por algum motivo, né? Dentro dessas cidades fantasmas podem realmente ser fantasmas. Então, isso é difícil, né? As métricas que eu acompanho, assim, geralmente são validadas em papers, elas estão boas. Então, por esse cenário, a gente não correria riscos. Mas, assim, por um viés mais macroeconômico, que eu já não acompanho tanto, é difícil até saber o que está acontecendo lá. Até os dados, tem muita gente que duvida desses dados, né? Então, assim, eu acho que tem sempre esse risco, mas a Vale realmente é uma baita empresa. Essas 7 empresas do Rigon aí são bem interessantes, assim. Se não são empresas perfeitas, estão bem baratas, né? São por várias métricas aí. A Leve 3, assim, tá realmente muito boa, várias métricas aí bem legal aí que ele trouxe. Eu acho que uma coisa interessante é também essa questão de que, né, com essa crise toda dos emergentes, a gente não sabe onde isso vai parar, e como até o Rigon comentou, a gente comentou aqui, tem uma possibilidade de continuar sofrendo aí nos próximos meses os emergentes, e o Brasil sofrendo bastante, mas isso traria ainda mais, não tem como acertar exatamente o ponto de inversão exato, né, mas conforme vai ficando barato, né, cada vez mais a oportunidade de se comprar coisa boa aparece, né? Coisa boa, barata, e pensando independentemente do curto prazo, pensando nos próximos 2, 5, 10 anos, né? Perfeito, Marcelo. Isso é o lado legal, assim, da pessoa ter uma porcentagem do capital de reserva, seja num instrumento mais líquido aí, para aproveitar justamente essas volatilidades, essas maluquices do mercado, né? E com esse período de eleições aí, pode anotar que a gente vai viver muita turbulência aí. Pode ser que surjam oportunidades excelentes aí, realmente. Legal. E para a gente finalizar, então, o nosso podcast de hoje, se você puder falar um pouquinho, parece que existem aí algumas possibilidades em metais preciosos, e você puder falar um pouco sobre isso. Uma preocupação que a gente vem tendo aí, né, é o seguinte, né? A gente já está tendo os países emergentes apanhando. E os Estados Unidos estão subindo. Os Estados Unidos acabou de fazer a máxima ali do SP500 há pouco tempo, né? E além disso, só fazendo uma consideração, completou, não me recordo exatamente o número de dias agora, mas fez o maior bull market da história agora, né? Fez o maior bull market da história. Né? Duração de tempo. Tempo, assim, tá desde 2009 aí a gente está subindo alucinadamente, né? É uma coisa assim, é até assustador, né? Mas o mercado pode continuar indo.
Porém, se resolver reverter e se ocorrer um derretimento lá nos Estados Unidos, a gente já está caindo, a gente vai cair ainda mais. Vai ser um negócio assim assustador. E dentro desse cenário, né, os 10 years, título que a gente falou há pouco, né, funcionaria bem. E uma outra coisa que se valoriza nesses momentos é o ouro. Porém, atualmente eu acho melhor, ao invés da gente comprar ouro, comprar um outro metal, um metal chamado paládio. Tem algumas métricas que a gente acompanha, o momento relativo é uma delas. O paládio, dentre os metais, é o com maior momento relativo. O grupo dos metais vem caindo muito assim com o tempo, não está por essa métrica. O grupo em si, ele não virou ainda. Mas o paládio é o mais forte, considerando os últimos três meses, quase nem se desvalorizou. E o paládio, ele tem também o seguinte, os contratos futuros desse minério lá na Bolsa de Chicago, quanto mais longe for o contrato futuro, mais barato está o paládio. Isso é um indicativo de valorização. A pessoa comprar um contrato futuro daqui a um ano, que esteja valendo menos do que o valor presente do paládio, ela tem uma gordura. Então a gente tem uma gordura aí de 5% para quem for comprar o paládio via contratos futuros. E a gente também tem o ETF do paládio, que é o PALL. Então, assim, é uma oportunidade interessante e a correlação dos metais é muito alta. Então, assim, em caso de derretimento, o ouro sobe e o paládio sobe também. Então, uma certa dominação do paládio sobre os outros metais aí que se daria bem em diversos cenários. Um, por exemplo, de lateralização dos metais, a gente poderia ter o paládio se valorizando. Claro que isso é dependente do dólar também. O dólar se valorizando, as commodities como um todo se desvalorizam. E a gente infelizmente não podemos falar ainda aí que o dólar tá perdendo força. Mas é um instrumento interessante até como instrumento de defesa aí. Eu classificaria o trade do 10 years um pouco menos especulativo, mas assim, a pessoa para diversificação aí pode também pegar paládio agora, acho que está num ponto de compra. Então, legal. Então, o Treasury, né, se seja comprar um TLP, o ETF, é um ativo até quem quiser comprar por longo prazo, né, ele tende a ganhar sempre, porque o Treasury, né, o Tesouro, paga juros, né? Já os metais, há toda uma discussão aí de que até que ponto vale a pena ter, porque eles se valorizam bastante em termos de quando tem inflação alta, quando tem crise, né, aversão a risco, mas em compensação eles não pagam yields, não pagam dividendos, não pagam juros, né? Então, isso não seria tão interessante. Tem gente boa que é a favor, tem gente boa que é contra, mas o que a gente viu de um modo geral, como as commodities, incluindo os metais, são cotados em dólar, quando você tem um dólar alto, forte, que nem a gente está tendo, naturalmente só por aí já tende a cair, né, os metais preciosos, e é o que vem acontecendo. Então, os metais preciosos vêm caindo bastante. Como tu falou, desses quem está caindo menos é o paládio, né? Tem um bom momento relativo. Então, como a gente está aí no maior bull market da história e a qualquer momento pode iniciar uma recessão, uma virada nesse mercado, o mercado não vai subir para sempre, né? E aí poderia gerar por um curto prazo aí uma questão de crise, de risco, de crash, alguma coisa assim. Os metais estão baratos, né, e poderiam oferecer uma boa valorização, né, seja para quem compra o ETF, ou o contrato futuro que a gente falou, mas também para quem é trader, né, a pessoa através dos CFDs, nas corretoras de Forex, você pode facilmente operar com bem pouco dinheiro, com stop loss e com tudo para quem usa análise técnica, né, para quem é trader, pode procurar aí um ponto de entrada, um ponto de saída, como fazer um trade aí, tanto no Treasury quanto no Palladium, né? Então, tanto para quem quer um posicionamento, quanto para quem quer simplesmente operar isso aí. Legal, acho que cobrimos assuntos bem interessantes aí, bem relevantes, né? Bastante dicas, lembrando que todas as recomendações e análises aqui no podcast são aí ratificadas pelo nosso analista CNPI, Nicolas Pareschi. E legal, então é isso aí, pessoal. Obrigado, Nicolas, obrigado, Rigon. Pessoal, então dá para seguir o podcast aí no Spotify, SoundCloud, iTunes, YouTube,
siga aí o nosso podcast, deixe seus comentários e a gente se vê na próxima edição. Um grande abraço, pessoal.